Então agora o objetivo é orar e usar a palavra de Deus para fortalecer a fé de vocês, para que vocês venham ser curados. Então, se você está precisando de cura, esse aqui é o vídeo certo e no meu canal tem uma playlist focada neste assunto, tá bom? Então, primeiramente, antes eu vou orar e aí depois eu vou para a palavra, tá bom? Senhor Deus, agora essas pessoas vão receber a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor abra a mente deles, Senhor, que ela venha, que essa palavra venha gerar fé nesses corações, que essas pessoas venham crer que para o Senhor nada é impossível, que o Senhor tem o poder de curar, de libertar, de arrancar todas as dores e enfermidades do corpo, Senhor, dessas pessoas. Eu peço que o Senhor liberte, Senhor, liberte de dores, de enfermidade, de qualquer opressão espiritual, Senhor. No nome do poder, no nome do Filho Jesus Cristo, Senhor, pelo poder do teu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Senhor. Eu peço que o Senhor expulse já de antemão, expulsa, Senhor, toda essa dor, todo esse sofrimento, Senhor. Leva alívio, Senhor, para essas vidas, para que elas possam beber, Senhor, do que tem por vir, se alimentar com essa palavra, para que elas venham ser enxertadas de fé, Senhor, de renovo, de vida, Senhor, e que elas venham ter vida em abundância, Senhor, dentro do coração delas, dentro da vida delas. Que dentro da vida delas não vinha haver espaço para dor, para sofrimento, mas somente para que venha haver paz, para que o Jesus Cristo venha tomar conta desse coração, e aonde Jesus está, não há dor, não há sofrimento, Senhor. E eu quero que elas venham ser curadas, Senhor. Elas precisam crer nisso, que elas podem ser curadas, que elas podem ser libertas e o Senhor quer que isso aconteça, tá? Então, Senhor, eu peço que o Senhor prepare toda a terra, que é o coração delas, prepare o terreno, Senhor, que é o coração delas, para que elas venham receber a palavra, Senhor, que é a tua palavra que vai ser semeada hoje, que é uma palavra de fé, de vida e de renovo, Senhor, uma palavra de cura para esses corações, uma palavra de esperança viva e real e eficaz que vem do trono de Jesus Cristo. Então agora nós vamos para Mateus, capítulo 8, versículo 14 a 17. Então eu vou começar pelo versículo 14, Mateus 8,14. Diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, Pedro era um dos apóstolos de Jesus, e o que aconteceu? Ou seja, Jesus estava entrando na casa de um dos apóstolos de Jesus Cristo, um dos 12 apóstolos, e viu a sogra deste acamada. Então ele entrou na casa de Pedro, do apóstolo Pedro, e ele viu a sogra dele acamada. Ou seja, ela estava doente, ela estava enferma, então ela estava de cama. Por que ela estava de cama? Porque ela estava com alguma enfermidade. E aí o que aconteceu? Jesus, então imaginem, Jesus, aquele que tem o poder para curar, para libertar, para transformar, para expulsar toda dor e sofrimento, Jesus Cristo, ele entra nesse exato momento na casa de Pedro, tá bom? E aí ele encontra uma mulher doente. Então aquele que tem poder para curar, para libertar uma vida da dor e do sofrimento, ele entrou na casa em que lá se encontrava uma mulher doente, enferma. Então o que aconteceu? Tá? Viu a sogra deste acamada e com febre. Então essa mulher ela estava doente, mas ela estava, e a doença que ela estava era febre, e naquela época a febre era algo terrível, né? Muita gente morria, porque não tem os remédios de hoje, tá bom? Então era algo bem forte. E o que aconteceu? Ele encontrou ela com febre e ele tocou-lhe na mão. Então Jesus viu ela doente e tocou ela na mão dela, tá? Na mão da enferma que estava acamada. E aí o que aconteceu? Que a febre a deixou, tá? Então aqui nós vimos nitidamente que quando Jesus ele tocou na mão dela, a febre que estava no corpo dela saiu. Saiu. E ela ficou livre daquela enfermidade, livre daquela febre, tá? Aonde eu quero chegar? Que Jesus Cristo, isso daqui não é à toa. O Espírito de Deus, ele não deu esse ensinamento, esse conhecimento pra gente, deixou essa riqueza pra gente à toa. Ele deixou isso porque hoje Jesus Cristo ele tem poder para fazer isso. Não faz sentido Deus deixar, né, esses ensinamentos
E nós falarmos, mas Jesus já ressuscitou, Jesus já foi para Deus, ele não está aqui, como é que ele vai curar? Na verdade, ele está. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei lá. A Bíblia diz também, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles também recebem Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele está aqui. Tá? E a Bíblia, e nós temos aqui em 2, no mínimo, porque eu aqui de um lado e vocês do outro lado. Nós estamos unindo a nossa fé. Então, a Bíblia diz que elevou, e a febre a deixou. Então, a febre deixou a mulher enferma quando Jesus tocou nela. E levantou-se e serviu-os. Então, o que aconteceu? A enfermidade saiu do corpo dela e, imediatamente, quando ela ficou livre e liberta daquela dor, daquele sofrimento, daquela agonia, ela se levantou e começou a servir os apóstolos e servir Jesus. Entendam, é isso que Deus quer, é esse ensinamento que o Espírito Santo ele quer pra gente. Nós temos que desejar a cura, isso é bom. Jesus Cristo quer que a gente vá atrás da cura, porque quando a gente corre atrás da cura, quem é que pode nos curar? Eu posso curar vocês? Não. É Jesus Cristo. Então, quando eu corro atrás da cura, eu estou correndo atrás de Jesus. Então, eu estou levantando meus olhos em Jesus, estou buscando Ele, estou orando, estou procurando Jesus, porque eu sei que é dele que vem a cura. Então, Deus quer isso. Ou seja, Deus quer que nós venhamos ser curados, porque isso vai nos levar a procurar Jesus Cristo, a buscar Jesus Cristo, a levar os nossos olhos para Jesus. Lembrem-se, em um determinado momento, Jesus Cristo ele se comparou com a serpente que Moisés levantou no deserto. Tá. E o que acontecia? Jesus Cristo ele pegou, imagina, uma serpente de metal, não estou lembrado do jeito que era o metal, Moisés colocou num madeiro e levantou. Jesus fala que aquela serpente representava ele mesmo, representava Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus representa uma serpente, como assim? Eu vou explicar para vocês. Porque quando ele levantou aquela serpente, as pessoas do povo de Israel que estavam doentes, enfermas, prestes a morrer, porque elas tinham sido picadas por serpentes durante o deserto, elas passaram por regiões cheias de serpentes, foram picadas, e muitos estavam morrendo. Então, Deus mandou Moisés levantar uma serpente de bronze, era bronze 1, e quem olhasse para aquela serpente era curada, entenderam? Então todas as pessoas que se voltavam àquela serpente, olhavam para ela, eles eram curados. Então por isso Jesus fala, eu sou aquela serpente que Moisés levantou, ou seja, se vocês olharem para mim, eu serei curado. Lembrem-se do símbolo da medicina, o símbolo da medicina, aquela serpente enrolada em um madeiro. Aquela serpente representa, na verdade, é exatamente essa descrição que eu acabei de falar. É a serpente que representa Jesus. Na verdade, aquela serpente representa Jesus. É a serpente do Antigo Testamento, de Moisés. É aquela serpente que eles levantaram a serpente em um madeiro, e aquela serpente lá que tem enrolado em um madeiro lá da medicina, lá do que é o símbolo da medicina, representa exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Aquela serpente representa a cura, ou seja, vocês, como se um médico, que agora Deus vai curar através dos médicos, mais ou menos isso, mas aquela serpente representa Jesus, ou seja, Jesus Cristo até hoje tem poder para curar, é o símbolo da medicina, é Jesus Cristo. Isso é incrível, Ou seja, Jesus Cristo ele pode te curar, ele pode te curar, se é impossível ou não, ele pode te curar, tá bom? É isso que é incrível. Vamos seguir em frente, tá? E chegada a tarde, trouxe-lhe muitos, isso daí já li o versículo 14, o 15, que foi que ela começou a servir, então ela foi curada e aí ela começou a servir Jesus e os apóstolos. Então o Espírito Santo ainda dá esse ensinamento que nós, tipo assim, quando Deus nos curar, é agradável aos olhos de Deus que nós venhamos nos dispor a servi-lo, ou seja, a ser usado pelo Espírito Santo para que outras pessoas venham conhecer a Cristo, para que outras vidas venham também ser curadas, venham ser libertas. Então Deus ele quer que nós venhamos... É maravilhoso quando Deus cura uma pessoa e essa pessoa se entrega a Jesus Cristo, se permite ser usada como um instrumento para que Jesus também cure outras pessoas. Talvez não só de doenças, mas também do coração. Então vamos agora para o versículo 10. O versículo 10 diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Tá? Então aqui começa falando que chegou a tarde, o horário da tarde, e muitos endemoniados foram levados até Jesus Cristo.
pessoas com problemas espirituais, pessoas perturbadas mentalmente, foram levadas a Jesus. E o que perturbava e deixava essas pessoas perturbadas eram demônios, tá bom? Então Deus pegou, então essas pessoas pegaram e levaram os endemoniados para Jesus. Então percebam, é interessante que nesse caso aqui, Jesus não foi até os endemoniados, as pessoas foram levar os endemoniados até Jesus, né? Então o que aconteceu? Quando elas chegaram com essas pessoas que estavam... O que é um endemoniado? Um endemoniado é uma pessoa que ela está oprimida, que ela está escravizada, ela está aprisionada. É como se ela estivesse numa jaula, presa, e quem usa o corpo dela é Satanás, é o demônio. Então ela está como se ela estivesse presa dentro do corpo dela. E quem toma conta do corpo dela e usa é o próprio diabo, né? Então são pessoas escravizadas por Satanás. Então essas pessoas foram levadas até Jesus, e Jesus, o que vai acontecer? E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos. Então Jesus, através da palavra que saía da sua boca, ele expulsou todos aqueles espíritos, todos aqueles demônios. E o que aconteceu? As pessoas ficaram libertas. Ou seja, como é que as pessoas falam que Jesus Cristo ele é mau? Se Jesus Cristo aqui, só nesse versículo, e Jesus Cristo ele curou pessoas doentes, né, curou uma mulher doente, enferma, e ele expulsou pessoas que passaram a vida inteira, ou talvez, ou então por muitos anos, atormentados por demônios, e agora estão livres. E Jesus Cristo, eles falam que Jesus é mau. Ele não é, e é interessante porque Jesus não morreu, ele está vivo, ele ressuscitou. Então esse mesmo Jesus, ele tem poder para te curar, poder para arrancar todo o espírito do inferno da tua vida, e ele tem poder para derramar unção de cura, e te curar e te deixar totalmente curado. Eu tenho poder para isso? Não. Não, eu sou apenas alguém que Deus... Estou permitindo que Deus me use, mas Jesus Cristo, ele é soberano. Ele tem poder para te curar. Ele vai te curar. Em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Tá. Então ele expulsou os demônios, os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Então aqui finaliza esse versículo 16, falando que ele curou todas as pessoas que estavam enfermas, tá bom? Deixa eu repetir, ele curou 2 pessoas e o resto não? Porque ele não podia? Não. Ele curou todas. Então se tinha 100 pessoas enfermas, ele curou as 100. É interessante porque eu vi uma vez no The Chosen, né, que é uma série muito boa cristã, mas eles colocaram uma cena em que Jesus Cristo não queria curar uma pessoa. Mas quando eu olho para as escrituras, eu vejo Jesus Cristo curando todos. Não existe isso de que Jesus não quer que aquela pessoa fique curada. Cara, isso é uma mentira satânica. Ele quer curar todo mundo, cara. Quem quer que vocês escutem essa frase? Que Deus, ele não quer te curar. Ele quer que você fique doente para que você seja uma provação, um mártir. Cara, isso é satânico. Jesus Cristo, ele quer te curar, cara. Deus, ele quer que você tenha essa esperança dentro do seu coração. Jesus Cristo, ele quer e ele vai te curar. É assim. Jesus Cristo curou todos. Se realmente isso fosse verdade, teria na Bíblia falando um caso de uma pessoa que Deus deixou sofrendo e não curou e não quis, para ser um exemplo de fé. Mas isto não aconteceu. Isso não aconteceu, tá bom? Jesus, aqui eu vou repetir para vocês, e curou todos os que estavam enfermos, tá bom? Então essa é a ordem do Espírito Santo para as pessoas que estão escutando. Jesus curou 100% das pessoas. Então ele pode te curar, tá bom? E para ele isso não é difícil. Entendam, tá bom? É por isso que vocês precisam escutar essas pregações, tá? Vocês precisam ter essa fé dentro de vocês, enxertada de dentro, enxertada essa fé, essa unção dentro de vocês, para que vocês venham ser curados, tá bom? Libertos da dor e da enfermidade, porque a dor, ela é uma prisão, aonde a pessoa se encontra, um local de dor. E Deus, ele precisa libertar todas as pessoas que sofrem, que sentem dor dessa prisão, porque ele tem esse poder. Então, se você está escutando esse vídeo, é porque provavelmente Deus quer que você seja liberto, tá? Curado. Então vamos continuar. Versículo 17 diz assim:
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então Jesus curou todos, Jesus expulsou todas as pessoas que levaram até Jesus, que estavam que estavam endemoniadas. Jesus Cristo expulsou os espíritos imundos. E para quê? Aí diz no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ou seja, para que a palavra de Deus ela não caísse, ela não caísse por terra, porque é impossível. Para mostrar que Deus ele cumpre tudo que ele falou. Se lá no Antigo Testamento Deus falou que ele iria curar, ele não mentiu. Para que se cumprisse, é o versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então Jesus Cristo, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que nós temos que entender? É bem simples, tá? Não tentem... Olha, se você for tentar entender a profundidade disso, provavelmente vocês vão se perder. Entendam algo. O que Deus quis dizer com ele tomou as nossas enfermidades? Ele arrancou do coração de vocês, do corpo de vocês, a doença. O que a Bíblia está querendo dizer é: Jesus, ele tem poder para te curar e poder para te libertar dessa dor e dessa enfermidade. É exatamente isso, tá bom? E levou as nossas doenças. Aqui a gente vê o caso. As pessoas indo até Jesus Cristo, endemoniados, e os demônios sendo expulsos. Aqui a gente vê pessoas com problemas de doença e elas sendo curadas, os enfermos sendo curados. E interessante que aqui diz assim, ó, quando a sogra de Pedro ela foi curada, a Bíblia diz assim: e tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Então aconteceu aqui, o poder de Deus expulsou a febre, expulsou a doença. Ou seja, a febre era, digamos, a febre não é uma doença, né? É uma resposta, mas a febre ela deixou. Ou seja, o que estava causando aquela febre foi expulso. Se a febre deixou, é porque o que estava levando ela a ficar de cama foi embora. O poder de Deus expulsou. Tá bom? Então Deus tem poder para curar, Deus tem poder para libertar e Deus tem poder para expulsar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade, todo tipo de doença mental, de caduquice. Ele tem poder e ele vai fazer isso, porque ele é Jesus Cristo. Tá bom? Não aceitem, sabe? Muita gente gosta de falar assim: mas se Deus não fizer, ele continua sendo Deus, sabe? Mas aí quando essa pessoa que diz essa frase tá lá na cama, prestes a morrer, cheia de dor, o que ela mais quer ouvir é essa palavra que eu acabei de falar. Tá bom? O que mais essa pessoa quer escutar é: Deus vai te curar, Deus vai te libertar. É isso que ela quer escutar, porque ela precisa disso. Né? Ela precisa de pessoas que enxertem fé dentro dela, não pessoas que chegam e geram mais dúvida ainda. Porque se tu chegar, a pessoa tá precisando de um milagre, de uma cura, e tu chega para ela e fala: mas se Deus quiser, ele vai fazer, mas se não... Cara, ou seja, tu tá gerando mais dúvida na pessoa, cara. Jesus Cristo curou todo mundo. Tá escrito aqui na Bíblia. Então, pega essas palavras de pessoas que perderam a fé e joga fora. E fica com que a fé viva, né? Que Jesus Cristo curou a todos. Cara, tá bom? Mas eu conheço uma pessoa que Jesus... Cara, esquece. Olha para isso aqui. Tá bom? Olha para isso aqui. Foca em Jesus Cristo que tu não vai errar. Se tu ficar focando nas outras pessoas, tu vai falhar e tu vai fracassar. Olha e foca em Jesus Cristo, porque ele curou todo mundo, tá bom? Ele tem poder para te curar. Vamos lá. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, tá bom? Então aqui nós vemos um caso de Jesus Cristo levando as nossas doenças, levando doenças e enfermidades embora para bem longe do corpo daquelas pessoas e da vida daquelas pessoas, tá bom? Então Deus tem poder para te curar. Jesus Cristo. Então se achegue a Jesus Cristo. Te aproxima de Jesus, tá bom? Te aproxima. Eu quero te ver perto de Jesus Cristo. Porque Jesus quem pode te curar não é o fulaninho lá da macumba, o do terreiro, o espiritismo, não. Não vão te curar, tá bom? Eles podem... Não vai te curar, é só isso que eu tenho para falar. Jesus Cristo é o único que tem poder para te curar. É o único, tá bom?
É o único. Só existe um. A Bíblia diz, só existe um filho unigênito, que é Jesus. Tá? É o único que pode curar. Então não é esse alvo, porque Deus ele não permite dividir glória com ninguém. Se tu começares a dividir essa glória com outras coisas, tu vai errar o alvo, porque o alvo tem que ser Jesus. Se tu colocar a tua fé em Jesus, tu vai ser vivificado e vai ser curado. Mas se tu começar a ter dúvida e começar a querer colocar fé em outras coisas, né, chamar outros grupos de pessoas para oração, que não são cristãs, tu vai começar a perder o foco, o alvo. E tu precisa dessa unção e ela vem de Jesus. Nada mais além de Jesus. Tá? Creia em Jesus somente nele. Creia somente na palavra de fé que foi implantada hoje no teu coração. Satanás, ele quer arrancar. Ele quer colocar dúvidas, ele quer gerar dúvidas, ele quer colocar testemunho de pessoas que foram curadas, entre aspas, né, que a gente nem sabe o que aconteceu. Em outras religiões, ele quer colocar para te dar falsa esperança, para te afastar da verdadeira esperança que é Jesus. Aí muitas dessas pessoas se afastam, né, não colocam foco em Jesus Cristo, morrem e depois ainda vão para o inferno porque perderam o foco, que é Jesus, colocaram a fé deles em outras coisas, em outras religiões que não eram Jesus. Então foquem em Jesus Cristo, não percam a visão do reino e a visão de Jesus Cristo. Então agora eu vou orar por vocês. Senhor Deus, eu peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os ilumine, que o Senhor os vivifique, Senhor. Eu peço que o Senhor venha derramar tua unção sobre essas vidas, que o Senhor venha os curar, que o Senhor venha os libertar, Senhor. Entra na mente dessas pessoas, entra na vida dessas pessoas, enche elas, Senhor, com espírito de vida, sopra vida, Senhor, sopra fôlego de vida dentro dessas pessoas, Senhor. O mesmo sopro que saiu da boca de Jesus Cristo, quando ele falou para os apóstolos, recebam o Espírito Santo. Isso é aquele fôlego de vida, Senhor, que veio para dentro e entrou dentro dos apóstolos de Jesus. Eu peço que o Senhor vivifique essas pessoas, Senhor. Essas pessoas que estão escutando aqui, que creem em Jesus Cristo, que creem nessas palavras, que creem na verdade do Evangelho. Eu peço que o Senhor enxerte essas vidas, enche essas pessoas do Espírito Santo. Enxerta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Enche-lhes do teu Espírito Santo, enche-lhes do teu poder, Senhor, da tua glória. Faça com que eles conheçam quem é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fortaleça-os, vivifica-os, Senhor. Encha do teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa os pecados, Senhor. Se tiver que perdoar pecado, perdoa. Arranca essa crosta, Senhor, de pecado, de imundície, Senhor, dessas vidas. Arranca essas trevas, Senhor. E leva, Senhor, essas pessoas para a tua maravilhosa e gloriosa luz, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, os vivifica, os transforma, Senhor. Eu quero que o teu poder, Senhor, entre nesse corpo, Senhor. Teu poder, não a energia, porque energia é satânico, não é de Deus. O que é de Deus é poder. É algo puro, santo, limpo. Eu quero que esse poder, o poder do teu Espírito, entre dentro dessas vidas, dentro desses corações, Senhor. E liberta, Senhor, expulsa a dor e a enfermidade em nome de Jesus Cristo. Senhor, o Senhor tem poder para isso. Eu quero que o Senhor liberte, os cure e os fortaleça, Senhor. Encha eles da tua unção, enche eles do teu renovo. Senhor, eleve os pensamentos dele para Deus. Não permita que nenhum espírito imundo, Senhor, e nenhuma tentação e provação que pode vir nesse exato momento, né, nesse momento de dor, sofrimento, de dificuldade, de provação, venha tomar o lugar e venha tirar o foco, que é Jesus Cristo. Senhor, nesse exato momento, existe eu unindo a fé e existe essa pessoa do outro lado unindo a sua fé. Então são duas pessoas. Mas existe um outro, porque a Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem unidos no meu nome, eu estarei lá. Então Jesus Cristo está nesse exato momento, Senhor. E eu peço que o Senhor, através do poder do teu Espírito Santo, dessa palavra que está sendo falada, Senhor, venha entrar e inundar esse quarto, essa vida, Senhor. E que elas venham conhecer o poder do teu Espírito Santo, venham conhecer que o Senhor é verdadeiro e real. E que elas venham encontrar renovo, Senhor, para que elas possam se colocar de pé e seguir. Mas o Senhor diz, vá e não peque mais, porque o Senhor quer e deseja que elas venham viver a partir de agora debaixo da proteção divina, debaixo das asas de Jesus, ou seja, longe do pecado, longe da imundície que o mundo oferece, Senhor. Eu peço que o Senhor também os guarde. Eu posso curar essas pessoas, Senhor, os guarde de toda essa imundície, de toda essa podridão que o mundo oferece, porque o Senhor diz, vá e não peque mais, para que não lhe suceda coisa pior. Então, o pecado, ele pode fazer com que após Jesus curar uma pessoa, né, vir algo muito pior e ser pior, e o último estado ser pior do que o anterior. Então, Deus, eu peço que o Senhor os proteja, os cure, esteja com eles 24 horas, converte esses corações, essa mente, Senhor.
para que eles estejam 100% blindados e protegidos, né? Com o coração e a vida diante do teu altar, diante dos pés de Jesus Cristo, entregue a Ele. Senhor, porque é necessário que essas pessoas também sejam protegidas e vençam essas provas. E eu peço que o Senhor esteja com Ele, Senhor, nos dias difíceis, nos dias de sofrimento, Senhor, nos dias de escuridão, que haja luz. Senhor, que haja luz em dias de trevas. Senhor, que elas tenham certeza de que pelo fato do Senhor Jesus Cristo estar dentro desse barco com elas, esse barco não vai naufragar. É impossível que ele naufrage, que ele venha naufragar, Senhor. O Senhor sabe, nós sabemos disso, é impossível. Se Jesus Cristo está lá, é impossível que ele venha naufragar. É totalmente impossível. Então peço que o Senhor os cure, os liberte, os lave e os transforme, Senhor. E os guarde, Senhor, debaixo das suas asas, como uma galinha que estende as asas e protege seus pintinhos, Senhor. Eu coloco todos eles diante do Senhor. Os guarde, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, os abençoe e os proteja. Amém.